O Mercado de Eventos, durante a ABAV 2013, recebe a presença do presidente da ABEAR, Eduardo Sanovics. Eduardo, a aviação nacional hoje, ela ainda ela cresce, mas com uma demanda lenta, né? Esse ano é um ano de crescimento muito lento, é um ano de crescimento pequeno. As menores, né? A Azul e Trip, a Avianca, elas vêm apresentando um crescimento constante há alguns anos. A Gol e TAM, nem tanto, tiveram alguns prejuízos, corte de funcionários, enfim. O que é preciso hoje para equalizar a aviação nacional? Uma aviação que teve grandes companhias aéreas como Varig, VASP, Transbrasil, que também deixaram de existir, mas como equalizar esse segmento hoje? É um desafio interessante, não é difícil nem impossível, mas é um desafio com uma série de componentes. É como um grande Lego, sabe aquele brinquedo de criança? Nós temos uma série de peças para pôr no lugar. A aviação que o Brasil conheceu até 2002 muda quando naquele ano o preço das passagens é liberado. Até 2002, muitos dos nossos ouvintes são muito jovens, alguns não se lembram, mas até 2002 o preço de passagem era regulamentado pelo governo. Você não tinha liberdade de disputa de mercado. Em 2002 o preço é liberado e aí entra a trajetória de queda de preço. O preço de uma passagem hoje é mais ou menos 70% do que era há 10 anos atrás. Na outra mão, nessa última década, a gente vive uma ascensão importante da renda e do emprego da população. Aí a gente vai de 30 milhões para 100 milhões de passageiros. Então a aviação que a gente encontra hoje é uma aviação na qual a disputa pelo cliente se dá pelo preço, não é? E se dá pela conveniência da rota. A aviação que nós conhecemos até os anos 2000, onde se o preço era igual, se disputava pelo serviço, não existe mais, porque mudou essa variável. Bom, até 2012, portanto, até 2010 viemos em situação muito boa. De 10, 11, 12, tivemos um primeiro problema, que foi o dólar subir para R$2, numa atividade econômica que tem 55% do seu custo dolarizado, querosene de aviação e leasing de aeronaves. 2 anos de prejuízo nas grandes empresas, uma tremida aí nas menores, mas fizemos uma lição de casa interna, um projeto de redução de custo, de reengenharia, de malhas muito forte. Começamos esse ano, vou te dar um número da companhia que abriu seus números recentemente, são públicos, a Gol. A Gol, nesse primeiro semestre, cortou 260 milhões de reais em custos, revendo toda a sua estrutura de trabalho. A hora que o câmbio foi de 2 para 2,30, isso significou 340 milhões de reais a mais de custo. Então você passa 6 meses trabalhando, equipes, pessoas, vira à noite, muda processo, testa, etc. E o aumento do câmbio leva embora tudo isso. Bom, só que como é que a gente vai enfrentar esse negócio agora? Da seguinte forma: colocamos ao governo 2 agendas. Uma agenda operacional, situações importantes para nós e para o passageiro. Mudança de tecnologia, nessa que aprovamos ontem, que vai diminuir o tempo de voo de São Paulo-Rio depois de outros. Infraestrutura aeroportuária, estrutura ligada à vigilância de bagagens por parte da Infraero, etc. E uma agenda estratégica, mexendo em tributos, tarifas e fórmulas de precificação. Essa questão de estratégia, de tributo, tarifa e precificação, isso é o grande entrave ou não? Esse é o grande desafio. Querosene de aviação, que é a nossa gasolina, no Brasil é 40% do custo da sua passagem aérea. A média mundial é 33%. Por quê? Porque a fórmula ainda é uma fórmula antiga, do tempo que se importava querosene, hoje se fabrica no Brasil. 2, cada estado da federação contribui com uma parte desse custo desnecessariamente. Por exemplo, algumas vezes o passageiro pega o avião aqui em São Paulo para Guarulhos, né, para Fortaleza, e fica bravo que algumas vezes o preço é mais caro aqui para Buenos Aires. 12% da passagem dele é o ICMS pago sobre querosene de aviação em São Paulo, que no voo internacional você não paga. Por quê? Porque como o ICMS só existe no Brasil, ele não é cobrado fora do Brasil, o voo internacional é isento.
Você não pode inventar aqui um negócio que não existe fora. Nesse sentido, para tudo há uma explicação. Ora, o que nós queremos? Nós queremos voar mais. Nós queremos ter mais voo. Queremos voar para mais cidades, atender mais gente. Como que a gente faz isso? Com condições de competir e trabalhar semelhantes às condições internacionais. É o caso típico do Nordeste. Outro dia um secretário do Nordeste me perguntava: puxa, mas a minha cidade está perdendo 2 voos. Está perdendo. E outras cidades também perderão. Por quê? Porque com o dólar subindo, o custo estourando, sem contrapartida, você não tem como funcionar. Agora, essa questão, você tocou num ponto, né? Os secretários do Nordeste. Muitos reclamam mesmo que as companhias aéreas estão deixando de voar, reduziram voos para lá e aumentaram o preço do bilhete. A maneira de abaixar isso é só reduzindo impostos? Primeiro, reduzindo impostos. Segundo, ajudando a pressionar a Petrobras no sentido de trazer a fórmula do querosene de aviação para o mesmo nível da fórmula internacional. Terceiro, contribuindo para que as mudanças tecnológicas, por exemplo, como em Santos Dumont e Congonhas, que a gente está implantando agora, se espalhem pelo conjunto do país, não é? E basicamente trabalhando no sentido de dar mais racionalidade a esse processo. Agora, a ABAER conseguiu um importante ganho junto ao governo, que foi a desoneração da folha, né? Quais são os próximos passos que a ABAER está tomando agora em prol da aviação nacional? A desoneração da folha foi muito legal. Ela gera uma economia de quase 450 milhões de reais. O triste é que o dobro disso foi tomado na subida do câmbio, entendeu? Por isso, a aviação não é um assunto cartesiano, é um Lego. Você não pode mexer nenhuma peça sem pensar nas 3 próximas peças que você vai mexer. Então, agora nós estamos trabalhando numa discussão com o governo federal relativo a querosene de aviação, PIS/COFINS, infraestrutura tecnológica e junto aos estados no sentido de rever ICMS. Essa é a grande pauta. Ok, Edu, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, um bom evento a todos. Luciano Palumbo, para o Mercado e Eventos.